Bora dar continuidade à nossa série aí especial sobre One Piece. Dessa vez eu vou falar sobre a história da Robin, a ditadura de Wano e como basicamente isso tem conexões que talvez as pessoas não tenham percebido, mas é muito interessante notar como a forma como o Kaido e o Shogun de Wano, o falso Shogun de Wano no caso, o Orochi, eles usavam da fome como uma forma de controle social é muito semelhante da mesma forma que a União Soviética usava da fome como controle social na época da ditadura comunista que durou várias décadas. Bora falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés auto-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva e também sobre cultura pop. Especificadamente eu estou fazendo um especial aí sobre One Piece, que é um remake de alguns vídeos que eu já tinha feito antigamente, porque novas coisas surgiram na obra. E também, modéstia à parte, eu melhorei como criador de conteúdo, tem mais equipamentos, um celular melhor, enfim, coisas aconteceram. Então eu senti a necessidade de refazer esses vídeos, porque além de eu refazer os vídeos antigos, eu vou fazer mais vídeos sobre a questão. Pelo menos, no momento, eu tenho planejado 6 vídeos, pode ser que aumente. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, aqui embaixo, e também todos os links dos vídeos individuais para você acompanhar, já que a playlist que eles estão é basicamente a playlist Anka Pop aqui do canal, né, que é a playlist especial que eu falo sobre cultura pop, analisando filmes, obras, livros, enfim, coisas do tipo, por uma perspectiva libertária. Bom, esses recados iniciais dados, é importante avisar uma coisa bastante importante, com o perdão da redundância. Este vídeo terá spoilers até mais ou menos o arco atual, o arco anterior do atual, na verdade, de One Piece. Então eu vou falar sobre o ano, vou falar sobre várias coisas que já aconteceram, obviamente do passado da Robin, que são coisas que já aconteceram há mais tempo. Então se você não assistiu One Piece, ou se você não se importa com spoilers, ou se você está assistindo One Piece, eu não recomendo que você siga nesse vídeo, a não ser que você já viu ou não se importa com spoilers. Se você está assistindo ou pretende assistir, pare aqui, volta depois, a gente troca uma ideia, assiste lá primeiro, depois volta aqui. Mas volta aqui, promete aí. Enfim, aviso dado, vamos começar a história. Eu vou começar esse vídeo pela parte da Robin, porque ela tem muita coisa interessante para ser falada. Quem que é a Robin, basicamente? A Nico Robin, pra quem não conhece, se você não viu o One Piece e tá querendo assistir mesmo assim, ela é a arqueóloga do bando. Ela é recrutada pelo Luffy durante os eventos de Alabasta, em que basicamente ela queria morrer, porque ela tem como objetivo de vida encontrar os Poneglyphs. Os Poneglyphs em One Piece, eles são uma espécie de pedra indestrutível que tem umas frases, umas escritas que ninguém consegue traduzir, só a Robin e a galera dela, mas eu já chego no que aconteceu com a galera dela. Então basicamente ela traduz um Poneglyph, ela acha que não foi o suficiente aquilo e meio que ela perde o propósito de vida dela, ela quer morrer. O Luffy simplesmente ignora o pedido de morte dela, salva ela depois que ele derrota o Crocodile em Alabasta, e aí desde então, ela fala, posso entrar no bando, Luffy? Beleza, entrei. E ela era inimiga dele até um tempo atrás, então ela fica uma desconfiança ali um tempo, mas depois ela começa a fazer umas piadas com o Chopper, fazendo um chifre assim pro Chopper, com o Luffy, aí todo mundo já entra no clima assim. Ela dá uma... É engraçada a cena da entrada dela no bando, que ela vai comprando um por um. O Luffy, ele é um babacão, ele já aceita logo de cara. O Soap, ele fica meio idiota, assim, essa mulher é perigosa, ela era nossa inimiga. Aí ela faz umas piadas lá com a Akuma no Mi dela, né, que é a Hana Hana no Mi, que ela consegue brotar flor em qualquer coisa, que basicamente as flores são partes do corpo dela. Então ela, faz umas piadas. O Chopper, ela começa a fazer cócega nele. Aí o Chopper aceita. Muito engraçado. A Nami, ela, literalmente suborna a Nami. A Nami tá não quero essa mulher aqui era nossa inimiga. Aí ela chega e fala, então, eu peguei esses tesouros aqui do Crocodile. Aí a Nami fica com o zoinho de Berry assim e aceita. É muito engraçado. A Nami é muito mercenária. Então, ela é aceita no bando, basicamente. E ela tem essa vibe de arqueóloga, historiadora, de se conectar com o passado. É uma personagem bem interessante nesse aspecto. E aí, basicamente, essa é a motivação dela. Ela quer descobrir a verdade sobre o mundo. Só que assim, o mundo de One Piece, basicamente, ele é uma ditadura. É uma ditadura que ela vem de 800 anos atrás.
No momento da gravação desse vídeo, nós não sabemos ainda as consequências dessa ditadura. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, tá? Antes do capítulo, esse vídeo tá saindo pra vocês na sexta-feira. Então, se tudo deu certo e nada deu errado, na quinta-feira, provavelmente nós teremos grandes revelações por parte do Vegapunk contando a história, um pouco mais de detalhe desses 800 anos, desse século perdido, como é chamado, e talvez a gente tenha alguma informação. Mas no momento da gravação desse vídeo eu não tenho essa informação, então o que eu vou fazer aqui são suposições. Muito provavelmente esse grupo que hoje é composto dos Tenryubitos, que são as 20 famílias nobres que fundaram o governo atual, elas provavelmente saíram vitoriosas nessa grande guerra que teve entre o povo antigo, que era um povo, como a gente sabe pelos eventos do arco de Egghead, que era um povo extremamente desenvolvido tecnologicamente. Então basicamente o mundo de One Piece ele é uma distopia no sentido de que ele era desenvolvido e agora ele não é mais. A tecnologia que eles têm ali é mais ou menos na época das grandes navegações, então tu vê que regrediu a tecnologia, é um mundo distópico, isso é bastante interessante. Só que a gente não sabe, de novo, no momento da gravação desse vídeo, as consequências, as circunstâncias, melhor dizendo, do que aconteceu e por que isso aconteceu. Eu suponho que esse grande reino foi derrotado e com isso a tecnologia deles foi selada ou só usada por alguma elite intelectual, que é basicamente quem são os grandes vilões de One Piece, que é essa aristocracia socialista que tem no governo, que é os Tenryubitos. Eles têm mentalidade socialista, eles cobram imposto das pessoas para poder escravizar elas, forçam trabalho escravo, compram escravos. Então eles são a aristocracia socialista desse mundo, essa elite maluca, o que é bem engraçado, porque os vilões do mundo de One Piece, os vilões do nosso mundo, o mundo real, eles são mesmo essa elite aristocrática socialista. Só que lá a coisa é um pouco mais hardcore do que aqui, né? A Robin, ela tem um passado, a meu ver, assim, o pior passado de todos os personagens de One Piece, que é... Tirando o Kuma, claro, mas o Kuma eu vou falar dele no vídeo de quinta-feira, que vai sair pra vocês no dia anterior a esse está saindo na sexta. O Kuma é surreal o passado dele, mas acho que dos Mugiwaras, né, vamos colocar assim, a Robin é absurda. O que aconteceu com a Nico Robin, pra vocês entenderem? Ela teve quando ela tinha, se não me engano, acho que 7 anos, eu não lembro a idade agora, talvez era 7 ou era 9, eu vou realmente ficar devendo isso pra vocês, essa informação correta, mas se eu falei errado, corrijo aqui nos comentários. Mas enfim, ela tinha entre 7 ou 9 anos, acho que era 9, se eu não me engano, que ela acaba tendo uma recompensa. Por que ela teve uma recompensa? Ela é chamada de criança demônio. Por que ela é chamada de criança demônio? Ela é nativa da ilha de Ohara. A ilha de Ohara era uma ilha de pesquisadores, pesquisadores e historiadores, basicamente. Galera assim, pesquisa, história, arqueologia, galera que queria estudar o passado. Só que estudar o passado no mundo de One Piece é considerado um tabu pelo governo. E não é um tabu no sentido que assim, sei lá, tipo tabu, por exemplo... eu vou dar um exemplo aqui. Em algum momento foi considerado tabu o homossexualismo na sociedade. Hoje em dia já é bem mais liberado, essas coisas já não é tão mais visto como um tabu assim. Nesse sentido. Lá é uma coisa mais extrema. É tipo, se você tentar pesquisar o passado, você morre. E no mundo de One Piece, como eu falei anteriormente, tem esses 100 anos aí que ninguém sabe o que aconteceu. Esse evento é chamado de Século Perdido. E esse é exatamente o sonho da Robin, é descobrir a verdade. E levanta até uma questão assim, será que descobrir a verdade é algo que merece a morte? Porque o que o governo faz? Quando ele descobre que o pessoal de Ohara estava pesquisando o Século Perdido, e não só isso, que eles sabiam coisas demais, é ordenado um ataque ao governo, a essa ilha, chamado de Buster Call, que em inglês é chamado da destruição. Call seria chamado, enfim, convocação da destruição, acho que seria a tradução mais adequada. Basicamente é um ataque em que 10 navios, comandados por 5 vice-almirantes, vêm atacar uma ilha e, tipo, jogar bala de canhão pra, tipo, explodir a ilha. E assim, e não é só a ilha, a coisa física da ilha, é, tipo, literalmente as pessoas também. É um ataque que é pra destruir e matar uma ilha inteira. É um genocídio comandado pelo governo. E isso aconteceu com Ohara. Ohara teve um ataque genocida ordenado pelo governo. E lá você tem um psicopata, que é pra mim um dos grandes vilões de One Piece também, que é o Akainu.
Depois que assim eles começam a evacuar pessoas que não eram os pesquisadores, que eles não queriam matar todo mundo, eles queriam matar os pesquisadores, começa a se fazer um navio de evacuação ali e o Akainu simplesmente explode aquele navio porque ele fala, se uma pessoa sobreviveu, essa operação toda seria em vão. Então para ele é justo matar inocentes pela chance de ter um único criminoso, entre muitas aspas, ali naquele ponto, naquele navio. Então você vê que o cara é um monstro desgraçado. Mal vejo a hora do Luffy enfiar porrada nesse maldito e acabar com ele. De preferência matar esse filho da puta. Se bem que eu acho que quem vai lutar com ele não vai ser o Luffy, vai ser o Ace. O Ace não, o Sabo. E eu espero que o Sabo não seja tão leniente quanto o Luffy, porque se o Luffy lutar com ele é capaz dele não matar ele. E esse cara tem que morrer pra mim. Ele é um cretino maldito. Então, depois desse ataque, esse navio é explodido e ao mesmo tempo a Robin tá tentando fugir da ilha. Basicamente com a ajuda do Jaguar de Sal, que é um gigante que era da marinha e acaba sendo um traidor, ele ajuda a Robin a fugir. Ela tem uma cena emocionante que ela se despede da mãe dela, que é tipo, bate pesado assim, tipo, ela falando mãe, mãe, ela gritando assim, ela vai embora e tu fala, caralho, que peso. Como eu falo, o passado da Robin é absurdo. E ela, acho que com 9 anos ou 7 anos, ou era 8, não, é 8 anos, lembrei, era 8 anos. 8 anos ela tinha nessa ocasião. Então, tipo, ela vê a mãe dela voltando, que ela tava com saudade da mãe dela, e nesse mesmo dia tudo é atacado, os amigos dela, todo mundo morre, a ilha pegando fogo, sendo destruída. Ela consegue fugir com a ajuda do Almirante Aokiji também, que ele faz um caminho de gelo, assim, e ela vai com o barquinho dela lá e vai embora. E ela, com 8 anos de idade, ela passa a ter uma recompensa pela cabeça dela de 79 milhões de berries, o que é uma recompensa bem grande, para uma criança de 8 anos tentar sobreviver no mundo em que ela é vendida como um demônio, como um monstro, como alguém que, sei lá, tentou destruir o mundo. Basicamente, toda a agência de propaganda do governo, basicamente, começa a atacar ela como se ela fosse um ser desprezível. E, cara, ela é só uma criança de 8 anos. E ela vai sobrevivendo, né? Ela sobrevive 20 anos nessa situação, roubando, sendo... Ela acaba se tornando, assim, uma pessoa má pela circunstância, né, da vida dela, porque ela nunca teve carinho, nunca teve que ninguém se importasse com ela. Todo mundo sempre tratou ela como lixo, e a única pessoa que estendeu a mão pra ela, e o que é muito nobre, e você entende por que ela escolheu ficar no bando do Luffy, é o Luffy. É, tipo, a única pessoa que mostrou bondade pra ela nesse primeiro momento, quando ele, tipo, salva ela quando ela queria morrer, e depois no segundo momento, quando, tipo, ela queria morrer de novo, ela queria se sacrificar pelos amigos dela, e o Luffy... Cara, esse é um dos grandes momentos da história dos animes, e pra mim é um momento que, pra mim, como libertário, tipo... O Luffy, ele chega na frente da Robin, o Spandan declara que o inimigo da Robin é o mundo, quando a Robin se entrega pra poder tentar salvar o bando. E o Luffy fala, eu entendo o inimigo da Robin muito bem. Aí ele vira pro Soap, né, que tava como Sogeking. E o Sogeking não é o Soap, tá? Não, tudo zoando. É meme interno de One Piece. E ele fala, ô Sogeking, aquela bandeira, apontando pra bandeira do governo mundial, faça ela arder em chamas. E aí o Sogeking usa o ataque Hisatsu Firebird Star. Ele taca com o estilingue dele, né, que é um pachinko, né, como ele chama. Um Great Pachinko, e ele taca fogo na bandeira. E tacar fogo na bandeira do governo mundial é o equivalente a declarar guerra contra o governo mundial. O Spanda pergunta, vocês ficaram malucos? Vocês acham que vão sobreviver com um mundo como inimigo? Vocês acabaram de declarar guerra contra o mundo. E o Luffy só responde, quer apostar? Mano, eu amo o Luffy, mano. O Luffy é muito foda. É um dos grandes momentos de One Piece, assim. E tu tem todo esse arco da Robin, todo esse peso que ela carrega, e ela estar no bando do Chapéu de Palha torna eles ainda mais problemáticos pro governo, porque eles são os caras que tem alguém protegendo alguém que tá querendo desafiar o mundo. A recompensa da Robin é altíssima, se eu não me engano, acho que ela tá em meio bilhão, alguma coisa assim. Eu não lembro agora exatamente a recompensa dela, mas ela já tá tipo alta pra cacete, porque a mulher não morre, né? E quanto mais ela estuda, quanto mais ela vai passando por ilhas, mais ela vai desenvolvendo, decifrando poliglifos, mais ela vai se tornando problemática, porque mais conhecimento ela vai acumulando, né? E agora ela vai... ela soube, né, de parte da verdade do mundo, acredito eu, né? Porque, de novo, esse vídeo tá saindo na sexta pra vocês, mas gravado na quarta, no dia antes do capítulo. Então, quinta e sexta vão ter 2 vídeos. Vai ter vídeo do capítulo também.
não se esqueçam disso, mas se bem que vocês já vão ter visto, enfim. As datas estão meio confusas, né? Enfim, seguindo. Então, basicamente, a busca da Robin pela verdade causa incômodo no governo. E isso é uma coisa que a gente brasileiro tem visto muito bem. Aqui com... Não é novidade pra gente. Em 2022, durante as eleições, o candidato Jair Bolsonaro ele foi vítima de uma massiva campanha de censura em diversas de suas peças publicitárias, algumas com argumentos completamente ridículos, como por exemplo da ministra Carmen Lúcia do TSE, e STF também, que basicamente virou uma chapa PT, STF, TSE, na qual ela aderiu a uma tese de censura dizendo que poderia causar uma desordem informacional, esse conceito. O que ela quis dizer com isso? Que é tipo assim, propaganda do Lula, propaganda do Bolsonaro, dizendo que o Lula é um ladrão, condenado, desgraçado, maldito, amigo de ditador. Tudo isso é verdade, o Lula é um ladrão, desgraçado, amigo de ditador e corrupto. Mas não pode vincular isso porque apesar de ser verdade, ou seja, ela admite que o Lula é um corrupto, amigo de ditador, desgraçado, isso vai levar as pessoas a uma conclusão errada. Errada no sentido que ela estava querendo usar é que as pessoas vão perceber que o Lula é um ladrão, amigo de ditador, assassino e não vão votar nele. Ou não votariam nele. Votariam no Bolsonaro ou em qualquer outro candidato. Então ela criou esse conceito de desordem informacional para poder usar a censura. É muito parecido com o que o mundo de One Piece faz, porque se a Robin revelar a verdade ao mundo, o que ela sabe, e provavelmente, de novo, talvez seja um caso de uma guerra e esse governo seja uma ditadura que está oprimindo as pessoas há 800 anos, muito provavelmente seja isso, isso vai levar a uma desordem informacional, que é tipo, então, eu tô contando pra vocês que é verdade, que os caras que estão governando vocês são um bando de ditadores, e aí vocês vão chegar na conclusão errada que tipo assim, tá, eles são ditadores, e se a gente enfiar essa porrada nesses caras? Porque meio que tem um exército revolucionário que serve pra isso, pra poder xingar as pessoas a enfiarem porrada no governo, no mundo de One Piece. Então, percebe como há paralelos entre o nosso mundo, especialmente o Brasil. Eu não sei se esse vídeo pode chegar em outros países de língua portuguesa, né? Tem um pouco de... eu sempre presumo que pode chegar, e também eu já vi que tem gente de Portugal que assiste aqui o canal. Então eu tô trazendo um contexto um pouco do que está acontecendo no Brasil para vocês entenderem, assim, principalmente quem não é brasileiro. Para quem é brasileiro vai pegar muito melhor, mas porque é português, alguém aí de fora do Brasil que estiver vendo vai entender o conceito, que não seja brasileiro, né, quero dizer. Então, é muito interessante ver como tem paralelos entre os dois mundos. E chegando aqui na segunda parte do vídeo para linkar com a outra, é interessante como esse mesmo conceito é também aplicado no mundo de Wano, né, na ditadura ali de Wano. Existe um episódio que pra mim é muito simbólico, que é uma mina... Eu não vou lembrar o nome da personagem, também ela é muito irrelevante, mas ela é uma professora. Ela tem uma fruta de cobra, alguma coisa assim, uma smile lá que é meio defeituosa, e ela começa a falar sobre como o Shogun de Wano, o Orochi, é um cara bonzinho. Ela começa a fazer uma espécie de doutrinação nas crianças, na escola ali, para poder pegar a nova geração de samurais de Wano, né, de filhos de samurais. Aí basicamente ela usa do cargo dela para poder fazer uma doutrinação contra as crianças. E assim, honestamente, isso é exatamente o que acontece nas escolas hoje em dia. As escolas estatais, elas não são para ensinar você português, matemática, elas são para transformar você em gado. Que é o que esses caras iam acabar se tornando, esses meninos, né, meninos e meninas. Não por culpa deles, claro, eles não são culpados, eles são vítimas. Criança que é doutrinada em escola, ela é vítima disso, ela não é culpada, ela não tem como saber, ela é uma criança, ela está em formação, ela não entende conceitos complexos. Então você tem esse controle de informação do Estado na base. Né? O Orochi ele sabia que ele precisava se legitimar perante o povo, pelo menos pela nova geração. O governo dele não era contestado, porque basicamente ele estava alinhado com o Kaido, que governava o Wano com mão de ferro. Ele era o verdadeiro governante, né, pelas sombras. E aquilo, se você tentasse derrubar o Shogun, na prática você estava tentando derrubar o Kaido e o bando dele, que é um dos bandos piratas mais fortes do mundo de One Piece. Então ninguém tinha poder o suficiente para conseguir derrotar aquele cara.
precisou uma grande aliança entre a aliança Ninja Pirata Mink Samurai, engraçado demais o nome que eu fui dar, para basicamente derrubar o Kaido. Então, de novo, o Luffy, como eu falei no vídeo do Luffy, né, ele acaba sendo esse grande herói libertador dos povos oprimidos, né? Porque o Kaido, de certa forma, ele fazia uma coisa muito similar com o que o Stalin fazia na União Soviética. E é muito interessante notar esse paralelo. E ainda vem retardado e lê One Piece com o zóio do cu e fala que o Luffy é um herói socialista, alguma coisa. Então, ele pegou o Kaido, que é um filho da puta, que agia muito parecido com o Stalin, espancou ele, tá? Então, o Luffy é socialista e espanca socialista. Faz sentido pra caralho. Enfim, fonte Blue Owl, né? Aquele retardado lá daquele canal idiota. Ai, meu Deus do céu, fico até puto com isso. Enfim, vamos lá. Qual que é esse paralelo? Quando teve o grande evento lá do Holodomor, da fome soviética, essa fome, ela não era usada só como uma forma de matar os kulaks, né, que eram os produtores de fazendas, os fazendeiros do que hoje é a Ucrânia, né, que a gente chama de território ucraniano ali. Eles eram chamados de kulaks. Não confunda com gulags, que eram as prisões. Eles eram kulaks. Com K, né? K no começo e K no final. KS, né? A pronúncia é parecida, mas são palavras diferentes. Esses caras, eles eram fazendeiros e eles eram deixados propositalmente famintos como uma forma de quebrar esse nacionalismo ucraniano que tinha na época. Porque eles se recusavam a falar o russo, né, que era o idioma oficial que foi instalado na União Soviética, eles falavam ucraniano, eles se recusavam a cantar músicas, colocar bagulho de propaganda, que tinha um monte, aqueles pôster lá, comunista lá que tinha, na casa deles, eles falavam na língua deles, eles cantavam músicas deles, então eles tinham esse sentimento nacionalista de pertencimento ao povo muito forte. E o Stalin usava disso, da fome, como um instrumento para quebrar o espírito deles, para fazer eles aderirem ao regime soviético. A mesma coisa o Kaido faz na ilha de Wano. Ele usa da fome, de condições adversas de trabalho, de campos de concentração, igual o Stalin fazia com os gulags, as prisões de Udon, que o Luffy e o Kid ficam trabalhando um tempo, elas são basicamente a mesma coisa, é uma analogia para os campos de concentração. É bem interessante notar esses paralelos, porque quem manda eles para lá? O Kaido, que é o ditador de Wano. Quem mandava as pessoas para os campos de concentração na Sibéria, os gulags, era o Stalin, o ditador da União Soviética. Então você vê que tem paralelos, e os dois ali as pessoas ficavam com pouca comida. Por quê? Porque você tinha que quebrar o espírito da pessoa, qual era o objetivo. Na ilha do Kaido, né, no caso em Wano, o objetivo dele era fazer a pessoa aderir ao bando dele, quebrar o espírito da pessoa e a pessoa entrar no bando. Na União Soviética é mais ou menos a mesma lógica, é você aderir ao bando, né, à ditadura comunista, você ser complacente com a ditadura comunista, você passar a denunciar as pessoas. Então é muito interessante notar como o mundo de One Piece ele tem alguns paralelos, sabe? Ele tem é como se ele fosse uma espécie de espelho do nosso mundo em muitas questões, assim. Você vê como você tem questões raciais, que eu fiz um vídeo sobre a Nami e tudo mais, que eu falo sobre isso, tá aqui na descrição. Vou deixar cada vídeo separado e mais a playlist para vocês acompanharem esses outros vídeos. Então você vê como é similar, sabe? Eu vejo One Piece. E eu comecei a ler One Piece, eu era muito garoto, eu tinha 14 anos e eu era um garoto muito burro, né? Eu era um garoto comunista. E depois ali, quando eu fui ficando mais velho e acompanhando One Piece, eu acompanho semanalmente One Piece desde os meus 14 anos, tá? Então eu tô quase 17 anos aí. Eu lembro que eu comecei a acompanhar em 2007. Então faz muito tempo mesmo que eu acompanho semanalmente. E é interessante notar até como as minhas percepções sobre a obra foram mudando, claro. Eu fui entendendo o papel do Luffy à medida que eu fui estudando ciência política, entendendo o que foi os regimes comunistas e não só aquela coisa bonita que meu professor de história da oitava e do primeiro ano me contou, né? Então, era uma ditadura de psicopatas. E à medida que eu fui lendo One Piece e começando a pensar nesses quadros e tal, pra fazer análise aqui pro canal, eu falei, cara, One Piece tem uma mensagem bem libertária, né? Porque o grande vilão de One Piece
é aquela elite aristocrática socialista, é o governo, em última análise. O governo de One Piece é o vilão. E aqui no nosso mundo também, o grande vilão do mundo que existe é essa elite aristocrática socialista. E aí nele estão os políticos, esses coletivistas malditos aí, tipo Bill Gates, aquele George Soros, esses Rockefeller, esses bilionários globalistas ali. Eles são os nossos inimigos, sabe? Eles são os caras que financiam o mal. E no mundo de One Piece, você vê também que tem a galera do submundo ali que financia diversas operações clandestinas, a galera que financia o tráfico de arma pro Kaido, que usava as armas para poder oprimir a população, a galera que financiava os projetos do maluco, do Caesar, que criava armas de destruição em massa. Então você vê que é muito similar, sabe? Eu gosto de como ler One Piece é quase como uma analogia, um mundo espelhado com o nosso próprio mundo, que você vê que muitos dos problemas que aquele povo enfrenta, a gente enfrenta, a questão do atraso tecnológico, cara, quantas leis que tem do governo impedindo tecnologia de funcionar. Esses dias mesmo, eu não fiz vídeo sobre isso, mas vale citar aqui, o retardado do Lula falando que o Brasil não precisa de inteligência artificial. Cara, inteligência artificial é uma das tecnologias mais revolucionárias que a gente está vendo na nossa era. É uma coisa que tipo, eu vou poder contar com meus filhos, com meus netos. E vem aquele demente falar, o Brasil não precisa de inteligência artificial. E o que ele vai fazer? Ele sendo o presidente dessa merda, ele pode fazer o que ele quiser para atrasar isso. E aí o Brasil vai perder mais uma oportunidade, perder uma oportunidade. Aliás, o Brasil não vai perder uma oportunidade, perder uma oportunidade, melhor dizendo. Então, é muito louco como você vê que a fonte de todo o mal do mundo de One Piece são os políticos, e aqui também. Eles são o mal, eles são os caras malvados. Infelizmente, no nosso mundo, a gente não tem um Luffy para espancar esses desgraçados e derrubar um por um, né? Que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, porque, embora o Luffy não seja um libertário, ele age muito parecido como um, né? Então, é bastante interessante esses paralelos entre nosso mundo e o mundo de One Piece. Bom, aguardo vocês aí no próximo vídeo da série que eu vou fazer. Vai ser o vídeo sobre os aspectos éticos do que o Sanji sofreu, né, os experimentos dele, que era também um vídeo que eu não tinha como fazer porque não tinha sido revelado, né, na época que eu comecei a fazer os vídeos dessa série. Então vamos falar sobre a Guerra 66 e tudo mais, essa questão e tudo mais. Vai ser interessante também. Esse vai ser o terceiro vídeo da série, quarto vídeo da série, enfim, talvez eu tenha me perdido na conta, mas enfim, vai estar no título quando sair. Não sei quando vai sair, mas deve sair na próxima semana. Isso aqui está saindo na sexta, então talvez na quarta, quinta-feira, alguma coisa assim saia também, para dar uma pausa também dos vídeos de One Piece. Desculpa pelo vídeo longo, mas enfim, é uma análise de One Piece, é um pouco complexo, são dois assuntos, dois arcos de certa forma sendo analisados aqui, aspectos deles e como é interessante para falar sobre isso. Na descrição, além das já várias vezes mencionadas ao longo do vídeo, os links dos vídeos que eu vou deixar como sugestão para você ir acompanhando a série aqui tudo direitinho. Tem também os links para apoiar o canal financeiramente. Você pode apoiar através de Bitcoin, Bitcoin Lite ou Nano, que são os meios de criptomoeda, ou você pode apoiar através do Pix, que é o contato.libertario013@gmail.com. Caso você queira contratar alguém para fazer thumbs tão bonitas quanto a minha, você pode contratar a Ana, que é a minha designer de thumbs. O contato dela está aqui na descrição. Se você quiser dar uma olhada no portfólio dela, basicamente você pode acessar o meu Instagram, que é um grande divulgador do trabalho dela. Ela quem cuida da parte toda a parte gráfica do Instagram está na mão dela, então né, pode dar uma olhada lá também. Já que você foi lá, segue lá e também nas outras redes sociais, muito importante. E na descrição também você tem o contato do Nathan da Make Easy English. Se você quiser aprender a falar inglês, você pode aprender com o Nathan. Se você for inscrito do canal, manda um printzinho de tela dele lá comprovando que você é inscrito. Você garante uma condição especial, então Make Easy English, libertário que nem eu, a Ana também é libertária, então só faço negócio com libertários. Você checa aí na descrição. E é isso aí, galera. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se inscreva, comente, compartilhe, só reforçando o convite aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.